Olá pessoal, continuando então, depois de passar esse conteúdo aí do que é um algoritmo, né? E fazer ali para vocês a explicação que existem dois tipos, né? Os não computacionais e os computacionais, vamos entrar então numa outra parte que são as variáveis, tipos de dados e as formas de representação desses algoritmos, tudo bem? Vamos então para o quadro. Primeira parte então, olha só, as formas de representação, tá? Existem três tipos de forma aí, descrição, narrativa, fluxograma convencional, tá? E o código que a gente vai utilizar, né? Nós vamos utilizar aí a linguagem C#, tudo bem? Que é do Microsoft, que é uma linguagem que a Microsoft utiliza, certo? Linguagem C# então. Estruturas básicas, ou seja, quais são os comandos que nós temos aí, poderia classificar aí em qualquer tipo de software. Nós temos comandos de entrada de dados, tá? Temos os processamentos e com certeza nós temos as saídas, que é o que o meu usuário espera. Então ele entra com algum dado, com alguma informação no software, tá? Esse software pega essas informações e processa, por exemplo, faz uma busca no banco de dados e vai trazer então a saída, que é a transformação desses dados aí, né? Para que o nosso usuário tenha acesso a essa informação. Falando da primeira lá, que é a descrição narrativa, tá? O que é uma descrição narrativa? Você vai contar como que vai funcionar um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos. Então eu tenho ali um exemplo, troca de um pneu furado. Então você vai representar isso aí na forma narrativa, tá? Como que você faz? Quais são as etapas que você tem que executar para que você consiga trocar então um pneu furado? Percebe como é fácil, pessoal? É a forma narrativa. Olha só. Afrouxar ligeiramente as porcas, né? Vamos pegar aqui um pneu de um carro, né? Não é moto, por exemplo. Suspender o carro, retirar o pneu reserva, colocar o pneu reserva, abaixar o carro, dar o aperto final nas porcas. Tudo bem? Sequência de ações aqui, tranquilo, descrição narrativa. Um outro exemplo do lado direito, receita de bolo, onde eu marquei ali, ó. Misturar os ingredientes, tá? Unte a forma com manteiga, despeje a mistura na forma. E ali tem o quê? Tem uma condição destacada em vermelho, uma coisa diferente ali. Olha só, se houver coco ralado, então, o que é isso aqui, pessoal? Não é o nosso conectivo condicional? CP, então, que olha aí, ó, tá vendo? Então, você já está vendo aí o quê? Uma união aí, ó, da lógica proposicional e a lógica de programação também. Só que aqui dentro vai ter o quê? Sempre uma condição, certo? Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Leve a forma no forno. Tudo bem? Temos uma outra condição aqui, ó. Enquanto não corar, ou seja, né, enquanto não passar o tempo lá para fazer com que esse bolo aí fique coradinho, né, como nós costumamos dizer, vai fazer o quê? Você vai deixar ele lá dentro, você não vai tirar. Enquanto não passar os minutos que ele tem que ficar lá. Tá? Certo? Não deixe de ser uma outra instrução, uma instrução de repetição. Retire do forno, deixe esfriar e traz aqui para a gente comer. Beleza? Ok, vamos para o próximo então. Algoritmos, beleza? Agora vem então a forma ali do fluxograma, certo? Olha lá, aí apareceu um monte de símbolo geométrico para você ali, tá? Que cada um tem um nome e um significado. Então quando você vai fazer um fluxograma, que é uma forma de você dizer como um algoritmo, ou seja, como uma parte do seu sistema vai funcionar. Você pode fazer essa representação através de um fluxograma, de um desenho. Tudo bem? E aí você tem aqui cada figura, tá, para um determinado tipo de ação. Então você tem aqui o primeiro, que é o terminal. Isso aqui é para você indicar o início, certo? E o fim. Olha lá, indica o ponto onde começa ou termina o fluxo de um programa. Ah, tá, então eu sei que um algoritmo são sequências de ações que eu tenho que ter um início e fim. Não vai ter que ter início? Vai. Não vai ter que ter fim? Vai. Você já sabe que se você for usar a forma de representação lá, fluxograma, ou seja, um desenho, você vai ter que colocar esse cara aqui para começar e esse cara também para terminar. Entendido? O outro ali, ó, processamento. Ah, vou fazer um cálculo. Vou pegar a soma de um número e vou jogar numa outra variável. É esse cara aí. Indica a operação aritmética ou cálculo de uma fórmula, atribuições de valores, etc. Depois nós temos os outros ali, ó, display, teclado, decisão, setas e conector. Tudo bem? Todos você vai usar. Pode ir para o próximo slide. E aí tem um exemplo de um fluxograma feito. Olha só, início, tá? A entrada de dois valores, esse cara aqui é para entrada. Esse cara aqui, ó, é para fazer um cálculo, então ele está pegando aqui a somatória, né? Já está fazendo uma média. Esse cara aqui, ó, é para fazer uma decisão, uma condição,
Se a média for maior que 7, vai desviar para a direita e vai mostrar na tela aprovado. Caso contrário, desvia para a esquerda e mostra reprovado. E aqui o fim, que você pode ver, ó, que é igual o início, o mesmo desenho. Próximo. Beleza, aí entramos na última lá, que é a parte da programação, que eu falei que nós vamos utilizar C#. Então nós temos que começar a trabalhar com variável. Por que variável é uma coisa importante? O que acontece, né? Como é que você usa ela? Vamos primeiro para a definição. Variável é um espaço alocado na memória do computador, no qual é possível fazer a manipulação de valores, ou seja, do conteúdo que você vai colocar dentro dessa variável, que está alocado na memória do micro, de acordo com o quê? Com o seu tipo pré-definido. O que você vai colocar lá é uma informação de que tipo? É um número? Sim, então é um tipo. É uma informação textual? É o seu nome? Opa, então é outro tipo. Tudo bem? Tudo que varia também é uma definição de uma variável. Variável, claro, né? Varia. Que é incerto, instável, tá? Volátil, ou seja, passível de mudança. Quando nós falamos sobre variável, temos que nos preocupar com dois parâmetros. O primeiro, o seu nome e o seu tipo. Exemplo, int A. Exemplo aqui embaixo, string B. Então entramos lá nos tipos de dados. Olha só, o tipo, pessoal, eu nem vou ler tudo que está escrito aqui, tá? Nada mais é que o quê? Que uma classificação da variável. Então eu criei a variável com o nome de XYZ. O que eu vou colocar lá dentro? É um texto? Então é o tipo, é o que vai classificar, tá? Ah não, o que eu quero colocar lá é o valor do salário de uma pessoa, então é outro tipo. É o tipo que você consegue guardar número, que é diferente, tá? Então quando você cria uma variável, você dá um nome e um tipo. Olha só aqui embaixo, ó, os tipos inteiros. Ó, int, esse é o tipo. Números inteiros positivos, negativos, incluindo o zero. Exemplos aqui embaixo, ó, menos 1, 15, 170, menos 56 e 0. Outro tipo de dado, double. Incluindo o que eu consigo gravar nos inteiros, eu tenho a possibilidade de incluir também os números fracionários, que é o ponto ao invés da vírgula, tá? Na programação você utiliza o ponto. Então, não é 1,2, é 1,2. Vírgula é para separar valores, é para separar parâmetros, tá? String, aqui embaixo, ó, é o tipo texto. Você consegue guardar informações do tipo textual, ou seja, um endereço, um telefone, tá? E qualquer tipo de dado que você queira guardar em forma de texto. Que seja um número, ó, mas se você colocar entre aspas, que é a maneira correta quando você guarda a informação em um tipo string, você coloca entre aspas. Ele já vai virar um dado textual. Bool, que são os valores lógicos, tá? Verdadeiro ou falso. Tá? Exemplo de criação de variáveis em C#. Olha só, está aqui do lado esquerdo, tá vendo? Ó, é desse jeito que você classifica. Do lado direito ali eu coloquei só um exemplo do Portugal, tá? Mas a gente não vai trabalhar com ele. Então do lado esquerdo aqui. Pode passar para o próximo. E aqui, pessoal, tem algumas regrinhas que você vai ler aqui, ó, que é, o que eu devo saber para dar um nome para uma variável? Então, ó, tem algumas regras. Não começar com um caractere numérico, tá? Não conter espaços e algumas outras regras ali que, se você seguir, você vai ter sucesso, tudo bem? Estamos chegando no final desse conteúdo, espero que você tenha gostado, tá? E espero você aqui para as próximas aulas.